Amei, oh beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora procura. Se eu não existir em você, deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Estavas dentro de mim e eu lá fora procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Muito boa noite, mais uma vez, você ouvinte da TV Macara. Estamos aqui para mais um programa Seja Bíblico, um patrocínio aqui pela Igreja Bíblica de Alto Santo. E nós queremos dar início a esse programa, como de costume, já pedindo a direção de Deus para que a gente possa começar da melhor forma. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graça por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela roupa que vestimos, pelo alimento de cada dia que o Senhor coloca na nossa mesa. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de pessoas ouvirem a Tua palavra. Muitos países não têm, meu Deus, esse privilégio que a Tua palavra ser falada livremente. Mas que nessa noite o Senhor possa aproveitar, Senhor, o Espírito Santo possa, meu Deus, trabalhar nos corações da melhor forma possível, levando o Teu Evangelho a cada coração.
transformando, mudando, abrindo a mente, mudando, Senhor, o entendimento acerca de quem é Deus. É isso que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, querido ouvinte, que é um programa pela TV Macari também, né? Programa da Igreja Bíblica. Já queria de início fazer um convite para você nos visitar. A nossa igreja fica aqui na Derson Bessa, por enquanto, no número 317. Nós vamos ter cultos às quartas-feiras e também aos domingos, a partir das 7 horas. Se você quiser nos fazer uma visita, você é muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido. E também temos cultos, ou melhor, daqui a uns dias a gente vai estar mudando, né? Não sei, talvez no começo do ano que vem. A gente vai estar mudando ali para Rosa Francisca no caso, né? Ali próximo à Escola da Agna, vizinha à Escola da Agna. A gente vai começar a reunir ali como igreja bíblica. Então você é nosso convidado. Então não deixe para nos conhecer só no próximo prédio, não. Venha nos fazer uma visita já aqui na Derson Bessa e conhecer um pouco da palavra de Deus. O texto que eu quero abordar hoje é o texto de 1 João, capítulo 2, dos versículos 7 até o versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele, em Cristo, e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, querido ouvinte, João ele continua a oferecer para os ouvintes da época dele verdades que poderiam eles usar como teste essas verdades para saber quem era de fato os falsos mestres do passado. E também nós podemos usar essas verdades hoje para saber quem são os verdadeiros cristãos de hoje, os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes e os falsos líderes e os falsos pastores. Nós podemos, com esse teste, ver de fato quem é que está pregando ou não o verdadeiro evangelho. Esse teste é um teste decisivo. João agora ele vai trabalhar com nada mais, nada menos que a virtude do amor. A virtude do amor, como um teste decisivo para saber o que é o verdadeiro ensino cristão e o que é o falso ensino cristão. Como eu já disse, João está combatendo os falsos ensinos dos gnósticos. Ele já combateu muita coisa. Ele combateu o desprezo pelo corpo, né? Porque o gnóstico ele tinha aquela ideia da filosofia grega de que o corpo é uma prisão e que quando você morre você está liberto do corpo. Então ele considerava que tudo que era ruim estava contido na matéria. Então por isso muitas vezes eles desprezavam as necessidades do corpo e falavam de algo espiritual, de um conhecimento, de uma gnose acerca de Deus que desprezava o corpo, né? Então João ele combateu isso. João ele também combate a negligência das boas obras, já que as boas obras estão relacionadas ao que eu faço com o meu corpo, então não precisa tanto de boas obras. Então, João ele combate isso, né? Ele também vai combater, isso é uma consequência lógica, se eu não ligo muito para a matéria, eu também não vou ligar para as necessidades físicas das pessoas. E João vai combater isso hoje aqui no que a gente vai abordar. Então, o principal ensinamento que nós vamos ver no texto de hoje, que você pode guardar no seu coração, é o seguinte: quem não demonstra com atitudes práticas amor pelo irmão, ainda está nas trevas. Como assim, pastor? Quem não tem uma atitude prática, pessoas que dizem, Deus te abençoe, ou então vê a pessoa passando por um momento de dificuldade, mas não faz nada, fica estático diante daquela situação. A Bíblia vai dizer que essa pessoa, ela anda nas trevas. Então é por meio desse critério que nós podemos avaliar os falsos mestres daquela época e também podemos trazer para os nossos dias atuais, porque a palavra de Deus ela permanece atual. Nós podemos trazer para os nossos dias e saber pessoas que vivem nessa prática, que dão valor à aparência exterior,
Mas quando vê uma pessoa necessitada, ela fecha o coração, fecha os olhos e fecha as mãos. Essa pessoa, ela não conhece a Deus. É isso que João vai colocar nessa noite. No primeiro versículo, ele vai dizer no versículo 7: Amados, não vos escrevo um mandamento novo. João, ele começa com um termo muito amoroso para os seus leitores. Ele vai chamar eles de amado, indicando uma profunda afeição que João tinha por aquelas pessoas. E é dessa forma costumeira que ele se dirige em toda a carta. Ele fala que o que ele está pedindo para aqueles irmãos daquelas igrejas da Ásia, não era algo novo, não era uma novidade, era algo que já era antigo, né? Assim como o apóstolo, assim como sendo um apóstolo, ele era inspirado por Deus e naquele momento da história ele recebia nova revelação para escrever, ele teria toda a autoridade para fazer isso, mas ele está dizendo, eu não estou ensinando algo novo para vocês. Dessas vezes eu não estou prescrevendo algo novo para a igreja. Ele vai dizer, o que eu estou falando é do mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste esse mandamento. Ou seja, esse mandamento antigo, que ele vai dizer que nós temos desde o princípio, que é uma palavra antiga que vocês estão ouvindo, é algo provavelmente que todo cristão ele escuta desde a sua conversão. O mandamento que João está se referindo nesse texto, que você escutou desde o princípio da conversão até agora, é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Olha como é antigo, ele é do tempo da lei, do tempo de Moisés. E vai dizer assim em Levítico capítulo 19, verso 18: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, já na antiguidade, desde o tempo de Moisés, havia Deus prescrito esse mandamento para que o povo guardasse. E os cristãos a quem João escreveu, eles haviam ouvido esse mandamento desde o princípio. Quando eles se tornaram cristãos, eles ouviram já essa instrução de que nós devemos amar os outros. Então, isso era uma referência ao ensino apostólico por meio do qual eles foram convertidos. Assim que eles começam a ouvir evangelhos, eles já começam a ouvir essa verdade da necessidade de amar o próximo. Para você que está nos ouvindo nessa noite, pode parecer algo muito simplista dizer que tem que amar o próximo. Na verdade, nós falamos muito de amor. Amor é uma palavra das mais usadas no mundo, nas músicas, em tudo que você imaginar a gente usa a palavra amor. Mas, de fato, poucos compreendem o que é amor, porque amor, sempre que Deus fala de amor na Bíblia, o amor está ligado a algo prático. Deus amou o mundo que deu. A Bíblia diz que nós devemos amar e por isso nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Ou seja, sempre que nós falamos de amor, o amor suporta tudo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13. Então sempre está ligado, atrelado a alguma atitude em relação àquela afeição, àquele sentimento. Quer dizer, o amor não é um mero sentimento ou meras palavras bonitas. Então, o amor sempre está ligado, relacionado a uma atitude prática. João, apesar de dizer que não estava escrevendo algo novo, ele vai dizer, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Como assim, pastor? No versículo anterior, João estava dizendo que não tinha escrevido nada novo, mas agora ele chega dizendo que escreveu alguma coisa nova relacionada a esse mandamento. João está dizendo que esse mandamento de amar o próximo é algo que já era prescrito por Deus no Antigo Testamento. Só que com Cristo, ele ganha um sentido novo. Ele é um novo mandamento. O amor é um novo mandamento. Ele adquire um sentido novo, uma profundidade maior com Cristo. João explica esse mandamento, ele vai dizer, isso se torna verdadeiro nele, que é em Cristo, e em vós. Então, o que João está querendo dizer? A verdade do amor, ela pode ser vista pelaquilo que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. E vocês são fruto desse amor. Ou seja, a verdadeira natureza do amor, ela ganha vida com Cristo, quando Cristo morre pelo seu povo. Então, Cristo, ele intensificou esse mandamento. Ele vai dizer em João capítulo 13, versículo 34 e 35 o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Ou seja, não é um mandamento antigo, é algo novo. Ele vai dizer o seguinte: amem-se uns aos outros
como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha o detalhe que está aqui nesse versículo interessante. Não é amar de qualquer forma, é amar como Jesus amou. Não é perdoar de qualquer forma, é perdoar como Jesus perdoou. Não é se sacrificar, entre aspas, de qualquer forma. É se sacrificar e se doar como Jesus se sacrificou e se doou. Olha o que ele vai dizer aqui, ainda no versículo 4, verso 9 a 10. Os judeus esperavam uma nova lei, né? Na verdade, vai dizer ainda nesse versículo, no capítulo 4 de João, que além disso, o seu próprio exemplo de Jesus Cristo, da vida uns pelos outros, foi o maior cumprimento do amor. Ou seja, qual a maior expressão que o mundo pode ter de amor? Qual é o maior exemplo? De um pai para um filho, de uma mãe para um filho? O maior exemplo que pode existir foi o que Cristo fez por nós. Ele dá a vida pelos seus. E detalhe, por que isso se torna tão alarmante, se torna algo tão gritante em relação a isso? Se torna porque, na verdade, quem morreu por nós não era qualquer pessoa. Não era um ser humano como nós, era o próprio Deus encarnado, que não tinha pecado algum. Um ser inteiramente puro, bom, perfeito, morrendo por nós, uma massa corrompida e pecadora. Ou seja, vai ter versículos na Bíblia que vai falar o seguinte: uma pessoa ainda é capaz de morrer por um justo, mas não foi o caso de Jesus Cristo. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Nós, os que não criam antes, os que não criam ainda, segundo a Bíblia, são inimigos de Deus. Em que sentido? Deus, ele é o regulamentador do universo, ele que cria suas leis, ele que estabelece as suas leis, os seus decretos. E nós, quando pecamos, que o pecado é a quebra da lei, nós dizemos: Deus, eu não quero que você mande na minha vida, eu não quero que o Senhor dite o que eu devo fazer, eu tenho as minhas próprias leis. É isso que nós dizemos para Deus o tempo todo quando nós pecamos. Então, os judeus esperavam uma nova lei quando o Messias viesse, mas de fato veio uma nova lei, veio um novo mandamento que é Cristo, e Cristo ele trouxe o mandamento do amor, que é através do amor que nós conseguimos cumprir a lei. Nós não somos salvos por cumprir a lei, mas com o amor nós conseguimos obedecer o que, pelo menos no aspecto moral, a lei ela ensina. No versículo 8 vai dizer o seguinte, na parte B: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, com a encarnação de Cristo, nós podemos de fato compreender o que é amar. Antes de Cristo, nós até amamos, mas nós não sabíamos na sua magnitude, na sua plenitude, na sua perfeição, o que é amar. A vinda do Senhor ao mundo, a vinda de Jesus, é como aquela luz da manhã. Sabe quando o sol está nascendo? E quando ela vai crescendo aos poucos e vai deixando tudo claro, tudo bem visível, tá escuro ainda. Ou seja, com a vinda de Cristo, as trevas elas foram dissipando. O amor de Deus, ele foi se mostrando aos poucos e foi dissipando as trevas. Agora nós podemos perceber realmente essa realidade do que significa o amor. O verdadeiro amor, ele consiste no que Cristo ensinou e no que Cristo exemplificou. O que foi que Cristo ensinou e Cristo exemplificou? Ou seja, Cristo ensinou e também exemplificou na prática que amor é dar vida pelos irmãos. Isso é amor. No versículo 9 vai dizer o seguinte: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. João agora ele vai começar a aplicar o teste do amor nas nossas vidas. Para os gnósticos, estar na luz era você ter o verdadeiro conhecimento de Deus. O que era o verdadeiro conhecimento de Deus? Os gnósticos eles afirmavam que poucas pessoas tinham esse conhecimento especial de Deus. Só pessoas especiais, só os iluminados tinham esse conhecimento. João, porém, ele percebia que o ensinamento dos gnósticos está faltando algo. Os falsos mestres,
eles não falavam ou não ensinavam e não viviam de fato o amor aos cristãos. Então para João, não amar era o mesmo que você odiar as pessoas. Ou seja, o ódio que João se refere na carta é a falta de cuidado, é a falta de provisão e ajuda para com os irmãos que estão verdadeiramente necessitados. Isso, para João, também é falta de amor. Então, por desprezar o corpo, as necessidades físicas, os gnósticos que ligavam só para o espírito, digamos assim, eles não viam o corpo como parte da verdadeira religião e não viam como uma preocupação legítima, né, para com as necessidades físicas dos outros. Então, se eu não estou nem aí para o meu corpo ou para o corpo dos outros, que eu acho que o corpo é algo pecaminoso, já é uma teologia errada, porque quando Deus salva, Deus não salva só a nossa alma, Deus salva tudo. O propósito da nova criação de Deus, que Deus vai trazer, é para redimir tudo. É para redimir o meu corpo, minha alma e meu espírito, que é tricotomista, né? Deus ele vai redimir, Deus não vai redimir, vou salvar a sua alma e deixar o seu corpo por aí, não. A Bíblia diz que no último dia ressuscitarão os mortos ouvirão a voz do Senhor e sairão dos túmulos. Ou seja, o nosso corpo também é importante para Deus. Paulo, falando sobre essa teologia do corpo, ele vai dizer que o nosso corpo, o corpo daqueles que foram salvos, é templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, Deus não habita nos prédios das igrejas, nas paredes, nos tijolos não são sagrados, né? Tem gente que acha que a cadeira acolchoada que ele senta é sagrada. Aquele prédio não é sagrado em si, é sagrado no sentido que quando as pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas se reúnem, ali está havendo um culto a Deus. Mas o sagrado é o corpo, porque o corpo é morada e templo do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo habitar ali, o nosso corpo se torna um santuário, um templo. Então ele é importante. Sim, nós não podemos desprezar o nosso corpo. Não podemos desprezar o nosso corpo. Na verdade, nem o nosso corpo é nosso. É de quem, pastor? É de Deus. Eu não posso defraudar o meu corpo, usar o meu corpo para fins escusos, porque o meu corpo não me pertence, né? Então eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que alimentar o corpo, eu tenho que usar a minha energia para o bem, porque quem me deu este corpo foi Deus, e quando eu estiver diante de Deus, eu vou prestar conta por aquilo que eu fiz por meio do meu corpo. Deus vai bater as contas, tudo na calculadorazinha. Então, os gnósticos, por desprezarem a matéria, por desprezarem o corpo, eles desprezavam as necessidades físicas das pessoas. E essa despreocupação com as necessidades físicas demonstravam que eles estavam errados. Na verdade, eles não conheceram Jesus como Salvador. Eles não conheceram o Evangelho. Para João, odiar o irmão é bastante revelador. Ou seja, quando eu odeio uma pessoa, isso está indicando a minha falta de conhecimento de Deus. Indica também uma falta de conversão. Indica uma falta de conversão. A expressão que João usa, aquele que odeia o seu irmão até agora está em trevas, significa que essa pessoa não possui o Evangelho, ela não conhece o Evangelho, portanto, essa pessoa está num estado de perdição, a pessoa que odeia. Pastor, eu odeio. Tem pessoas que eu guardo mágoa no meu coração, ou tem pessoas que, por mim, se morrer, tanto faz. Então você não conhece a Cristo ainda, você não conheceu o Evangelho. Muitas pessoas, apesar de estar próximos da luz, como aqueles gnósticos, ouviam boa pregação, estavam ali com verdadeiros cristãos, se vangloriavam de ter um conhecimento elevado de Deus, essas pessoas ainda estavam em trevas. E quantas pessoas, infelizmente, elas são religiosas, elas dizem que conhecem a Deus de boca, elas dizem que se relacionam com Deus, mas nutrem ódio no seu coração. São pessoas que não conseguem resolver as suas desavenças com os outros. Se pudesse, exterminava, matava, nem olhava na cara, guardam ódio. O João vai dizer que esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, se você é um desse tipo de pessoa que está me ouvindo, querido ouvinte, a Bíblia diz que você está em trevas até agora, infelizmente, e você precisa da luz do Evangelho para limpar o seu coração. Então, João vai dizer que a falta
a manifestação mais clara do ódio é você ter uma falta de consciência social para com o necessitado. E esse é um dos erros dos falsos mestres. E, querido ouvinte, essa falta de consciência, muitas vezes, eu não estou dizendo aqui que ninguém é salvo por obras, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que se você fizer muita cesta básica, você vai herdar o reino de Deus, se você ajudar aquele que está na rua, aquele que não tem uma casa. A questão não é essa. Mas existe uma questão também de pessoas que dizem que conhecem a Cristo como Salvador. E eu estou falando aqui, aplicando agora para cristãos, crentes, aqueles que alegam ter conhecido a Cristo. Infelizmente, o que nós vemos, muitas vezes, são muitas igrejas que tem uma ornamentação bonita, a parede tem argamassa, é toda lisinha, a tinta é boa, as cadeiras são acolchoadas, tem ar-condicionado, tem porta de vidro, tem um louvor, tem bons instrumentos, tem bons músicos. Mas, infelizmente, muitas igrejas assim têm uma coisa que falta. Falta empatia, falta amor por aquele que está necessitado. Eu já vi diversos relatos de igreja, não vou nem citar nome aqui. Pastor, por que o senhor vem pregar e não fala do evangelho? Fala do evangelho, irmão. O evangelho serve para o descrente, para aquele que não entendeu ainda, e serve para o crente. Então, no momento agora, eu estou aplicando para o crente, para aqueles que são líderes e são responsáveis de ensinar o verdadeiro evangelho para a igreja. E quantos pastores, e quantos líderes, e quantos obreiros, e quantos presbíteros estão mais preocupados com a ornamentação da igreja, com o que as pessoas vão achar quando entrar naquela igreja, e pouco se preocupa se tem um irmãozinho que está precisando de uma cesta básica. E pasmem, isso não é ficção, isso é verdade. Tem muitas igrejas por aí com orçamento gordo, mas que não tem coragem de fazer uma cesta básica. Espera irmãos doarem alimento e ver o irmão passando necessidade, precisando naquele momento daquele alimento, e não tem a hombridade, a irmandade, o amor que João está descrevendo aqui para tomar uma atitude. Isso é triste, irmãos. Isso é horrível. Isso aqui é justamente o que João está revelando. Que essas pessoas que têm condições de ajudar as pessoas e ver o seu irmão padecendo nas trevas e não faz nada, essa pessoa não conhece a Cristo. Até agora, é o que João está dizendo, ela está nas trevas. Como é que eu digo que fui salvo e tenho o Espírito Santo dentro de mim? E o Espírito Santo me faz me ver uma pessoa que eu digo que é meu irmão, ou qualquer pessoa, independente de ser cristão, de estar na igreja ou não. Eu vejo uma pessoa numa situação deplorável, numa situação de não ter o que comer, numa situação que o ser humano não deveria se encontrar ali, e eu fecho o meu coração. Tenho condições de fazer algo, mas não faço. Meu irmão, isso é muito revelador. Isso é muito revelador. E eu vou dizer uma coisa para você. Se não existisse governo aqui no Brasil para dar auxílio para viúva e órfão, sabe quem era a responsabilidade de cuidar dessas pessoas? Dê um chute aí. Da igreja. Era da igreja. Você vai ver no Novo Testamento que quando Pedro e os outros apóstolos estavam pregando, estava havendo murmuração por parte dos gentios, dos gregos, porque as viúvas e os órfãos estavam passando necessidades, mas Pedro e os outros estavam tão ocupados com a pregação e com a oração que eles não estavam dando vença. Aí sabe o que Pedro faz? Pedro diz, olha, vamos orar e pedir para que Deus aponte homens cheios do Espírito Santo, para que esses homens possam cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Então, querido ouvinte, se você que é cristão está mais preocupado com a roupa que você vai usar domingo na igreja, se vai ser diferente da das irmãzinhas, se vai despertar os olhares,
e você pouco está se importando com aquela pessoa que está precisando de alimento, de cuidados médicos e de outras coisas referentes às necessidades físicas, me perdoe. A probabilidade de você nunca ter conhecido a Cristo e ser só um religioso de banco é grande. É muito grande. Olha o que Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Versículo 9. 2 Pedro 1, 8, 9. Versículo 9. Todavia, se alguém não as tem o quê? As qualidades que Pedro está citando. Está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, existem qualidades, e essas qualidades elas não são inatas do ser humano. Quem gera nas pessoas é o Espírito Santo, que quem não tem essas qualidades e é uma pessoa inoperante, a sua fé não passa de uma fé nominal, não passa de uma fé a paz do Senhor, a paz de Cristo, de andar com a roupa longa e querer evitar as pessoas. A sua fé, meu irmão, é uma fé que não é da palavra de Deus, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Versículo de número 10, ele vai dizer assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Olha só que maravilha. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Luz aqui, João ele gosta muito desse jogo de palavras, luz e trevas, né? Ele gosta muito. Luz aqui para João significa que a pessoa ela tem um verdadeiro conhecimento de Deus. Significa que a pessoa teve um encontro com Cristo, foi transformada, tem um novo coração, o Espírito Santo habita dentro dela. Teologicamente se chama regeneração. Ela foi regenerada. Ela teve uma metanoia no grego, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E ela foi transformada pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele que ama o seu irmão. E vamos voltar a frisar aqui que amor não é dar tapinha nas costas de ninguém e nem falar eu te amo. Isso aí, nas músicas de forró é só o que tem. Mas não é amor. Não é amor. Então, a pessoa que ama o seu irmão, ela permanece em Cristo, ela tem comunhão com Deus. E João está usando essa expressão de permanecer na luz para dizer que essa pessoa é um crente de verdade. Então, o que mostra que alguém é genuinamente convertido é a sua atitude de amor para com o irmão. Lembremos mais uma vez que para João, amar é algo prático que não se limita somente a discurso de palavras bonitas. Amor se manifesta em socorro e ajuda aos irmãos carentes. Esse amor revela uma coisa importante, revela quem o possui. Como assim, pastor? Se eu ver, como eu estou dizendo, eu já estou batendo aqui faz tempo nessa tecla. Se eu vejo um crente que está mais preocupado com qualquer outra coisa do que com o bem-estar físico de uma pessoa que está passando por uma situação difícil, a probabilidade de eu não ser crente é muito grande. Mas é muito grande. Nós devemos até refletir sobre isso. É algo seríssimo. Algo seríssimo. Se nós não somos isso, nós somos igual aos fariseus, irmãos. Os fariseus, eles limpam o exterior do copo, mas o interior está todo sujo. Está todo sujo. Ou seja, eu me preocupo com as coisas externas, porque as coisas externas, né, as pessoas olham, veem, falam, mas as coisas relacionadas ao espírito, ao coração, ao que vem de dentro, para mim tanto faz. Para mim, as pessoas vão olhar para minha roupa mesmo, para o meu carro, para o meu sapato, para o meu crentez.
Pastor, o senhor não se cansa de bater nos crentes? Não, se cansa não, porque tem muita gente aí que diz que é crente que nunca nem conheceu a Cristo. Não me canso não. Que precisa se converter, se arrepender dos seus pecados. Que está na igreja por qualquer outro motivo, mas não por Jesus. Não por Jesus. Ele vai continuar no versículo 10, parte B, dizendo: e nele não há tropeço. Essa frase ela pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira significa que uma pessoa que ama não oferece ocasião alguma para que os outros tropecem por causa do seu mau testemunho. Ou seja, eu me preocupo tanto com aquela pessoa que eu me preocupo a forma como eu estou levando a minha vida. Porque se eu estou levando a minha vida no pecado, isso pode afetar o irmãozinho que ainda é novo na fé e pode desviar ele do caminho, da verdadeira religião. Ou seja, quem ama a Deus, pelo contrário, ele é um testemunho vivo. Ele se importa com o que as outras pessoas vão pensar. Não para ser hipócrita, mas preocupado se aquilo vai afetar ela, a vida espiritual dela. Ou seja, a pessoa ela passa a ser um exemplo. Vai dizer aqui em Romanos 12:13: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ou seja, ele é um exemplo de hospitalidade. Ele é um exemplo de compartilhamento. Ele é um exemplo de... Essa pessoa tem o amor de Deus. Jesus diz: as pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Às vezes a gente está preocupado: como é que eu prego o evangelho? Como é que eu falo de Jesus? Amém. Amém. Quando a gente ama, as pessoas olham e percebem: rapaz, o que está acontecendo? Aquela pessoa ali levantou uma calúnia contra mim, não me deu nenhum processo, não foi para a justiça. Se fosse outra pessoa, tinha feito. Aquelas pessoas ali são diferentes. Um é rico, o outro é pobre. Um é letrado, o outro não sabe nem ler, mas estão tudo unidos dentro de uma igreja. Se amam, se dão bem, apesar das diferenças às vezes. Então o que está acontecendo? Eu faço mal para aquela pessoa me faz o bem. Rapaz, aquele povo é um povo interessante. O amor de Deus. Mas quando eu estou preocupado com coisas secundárias, quando eu sou um líder que está focando em coisas secundárias, em falar língua estranha, em roupa, em uso e costume, meu amigo, você está criando uma igreja legalista. Você não está alimentando as pessoas com o alimento da palavra de Deus. Não. Você está alimentando as pessoas com a sua interpretação equivocada e falta de conhecimento bíblico. Infelizmente é isso que está acontecendo na maioria das igrejas. E as pessoas nem conhecem o que é que a Bíblia diz, para começar. As pessoas nem estão preocupadas, porque acham que o líder espiritual delas é uma sumidade teológica. Ele diz assim: irmã, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas, então não questione o seu líder. Não sei o que aconteceu não, mas eu estou meio pirado. Vamos lá. Versículo 11, João vai dizer: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Ele está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O apóstolo João está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: a situação aqui, mais uma vez, está dizendo que aquele que ama está seguindo o ensino de Jesus. Olha o que diz em João no Evangelho, não na primeira epístola. 12:35. Ainda por pouco a luz está convosco. Jesus estava com os apóstolos e Jesus está dizendo o seguinte para os apóstolos: ainda tem pouco tempo, mas a luz está com vocês. Andai enquanto tendes a luz. Viu como eu disse que João gosta desse jogo de palavras, luz e trevas? Para que as trevas não vos acompanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Já pensou? Ainda bem que aqui na nossa cidade está tendo um problema com a Enel, né? A abençoada da Enel. De falta de luz, mas essa falta e vem logo. A pessoa, se a gente passa 3, 4 horas sem luz, o problema é que não dá. A pessoa andar no meio da rua, se não tivesse uma luz, podia tropeçar, tacar o rosto num poste, cair num buraco, e por aí vai. E é isso que Jesus está dizendo. Mas as trevas a qual o João está falando aqui é uma escuridão moral e espiritual que caracteriza um estado de pecado, de um coração que ainda não foi transformado. É isso que João está falando.
E nessa escuridão não brilha o verdadeiro conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não brilha. Os incrédulos, segundo a palavra de Deus, eles estão cegos. Eles estão andando no escuro com relação às coisas espirituais e morais. E dessa forma eles estão perdidos. Estão perdidos, sem rumo nesse mundo. É por isso, irmãos, que tem muitas pessoas, tem muitas igrejas, eu volto a falar de igreja, não estou dizendo que a igreja bíblica é perfeita, mas tem muitas igrejas que elas não dão bom testemunho da comunidade porque elas não conhecem o evangelho. O que está sendo ensinado ali não é o evangelho. E muitas pessoas que, quando são salvos e conhecem o evangelho de verdade, elas não conseguem ficar lá. Sabe por quê? Porque elas entendem que ali não é evangelho. Entendem que não é evangelho. As pessoas continuam andando nas trevas. Porque eu vou dizer, ser crente, querido, não é falar glória a Deus e aleluia, não. Não é falar língua estranha, não é usar uma saia longa. Não é isso, não. Isso aí qualquer um pode fazer. Até o diabo pode fazer isso. Até o diabo, pastor, até o diabo. Até o diabo pode usar uma saia longa, falar língua estranha. Agora quer ver a prova? A prova é o que João está colocando aqui. É o que João está colocando. Provérbios 4,19 vai dizer o seguinte: o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Ou seja, os incrédulos não sabem discernir em o que é o bem e o mal. Não sei se eu preguei, não foi na quinta passada, que a gente falou sobre a inversão de valores. Ele aprova o que é errado e reprova o que é certo. É aquela pessoa que você tem que mostrar, olha, a grama é verde. Grama é verde, viu? Verde. Entendeu? As pessoas trocam a verdade pela mentira. É igual Romanos diz. Eles aprovam o que as pessoas fazem de errado, dão o aval e ainda divulgam e propagam aquilo como uma coisa boa. Infelizmente, muitas pessoas que não conheceram o evangelho ainda é assim. Né? Tem gente que está aí, eu vou entrar nesse mérito aqui, mas vou entrar, estou entrando em tanta coisa, vamos entrar. Pessoa que está fazendo campanha, passeata, protesto, pró-Hamas. Pastor, se você defendesse os palestinos, beleza. Tem gente, povo, criança morrendo na guerra, em ambos os lados. Mas você defendendo estrupador, pessoa que bota criança dentro de uma jaula, que mata velho, e você dizer que está aprovando, rapaz, nós estamos vivendo o fim do mundo mesmo. É o fim do mundo. Literalmente. Literalmente. Então essa cegueira que as pessoas vivem do mundo, ela pode ser uma cegueira que o próprio Deus permite. O próprio Deus permite que essas pessoas estejam cegas como uma resposta à sua rebelião contra Deus. Deus pode permitir que a pessoa continue vivendo no seu próprio pecado. Mas também essa cegueira que as pessoas vivem, que o que eu estou pregando aqui, para muitos talvez que vão me ouvir, que não seja o seu caso, querido ouvinte, é algo utópico, é algo fictício, né? Porque sabe o que acontece? Que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que a luz, olha mais uma vez a palavra luz, do evangelho não resplandeça sobre eles. Ou seja, você pode dizer, rapaz, pastor, eu não gosto desse papo de igreja, para mim eu posso viver a minha vida como eu quiser, não preciso crer que Deus existe. Tudo bem, é uma opção sua. Mas a Bíblia está descrevendo o que está acontecendo com você. Você está cego. E o cego, ele não consegue enxergar. É igual aquele mito da caverna de Platão. Você pega, cria pessoas ali dentro de uma caverna, amarrado, todo mundo olhando para as sombras na parede, que é reproduzido por uma luz que está atrás de um muro, que as pessoas não conseguem ver além desse muro, e tem uma luz, e tudo que eles veem são as sombras que estão passando ali da caverna. Então, para eles, aquilo é a realidade. Aquilo é a realidade. Eles veem só aquilo. E um dia um deles se liberta, consegue sair. No momento que ele sai da caverna, ele coloca a mão nos olhos, porque aquela luz do sol, a luz natural, era ofensiva demais, porque eles viviam na escuridão da caverna. Era ofensiva demais para ele. E aos poucos é que os seus olhos vão se adaptando à realidade. E quando o homem começa a ver as árvores, ele começa a se maravilhar com tudo aquilo e começa a enxergar a realidade. Mas sabe o que acontece? Ele volta para a caverna,
para tentar dizer para aquelas pessoas que estão acorrentadas que existe uma realidade, uma verdade que eles não conhecem. Você sabe qual é a reação deles? Eles queriam matar aquele homem que viu a realidade. Então, muitas pessoas, elas estão vivendo acorrentadas, vendadas, cegas pelo pecado e pelo diabo. E elas estão a tal ponto mergulhadas naquilo que, se as pessoas também tentarem abrir os olhos delas, elas serão perseguidas, elas serão maltratadas, elas serão desprezadas. Pastor, eu acho que não é assim. Olha, a Bíblia diz: se fizeram isso com um lenho verde, quanto mais farão com um lenho já maduro, o lenho seco, que somos nós. Jesus está falando: se comigo se vão crucificar o Filho do Homem, se desprezam o próprio Deus encarnado. Ah, pastor, foi há 2000 anos. A realidade do cristianismo continua. E as pessoas desprezam a mensagem do Evangelho. Elas continuam não querendo ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho, querido ouvinte, é que o homem pecou contra Deus. É que o homem, lá no Éden, na figura de Adão, ele pecou contra Deus, ele continua se rebelando desde o tempo de Adão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele providenciou um meio para que o homem fosse religado a Deus novamente. Esse meio que Deus providenciou foi ele mesmo, na figura do seu Filho, na segunda pessoa da Trindade, encarnar-se e pagasse no seu corpo sem pecado, numa vida santa, carregando os nossos pecados. Essa é a maneira de Deus nos salvar. E quem ele salva para uma nova vida. Então o Evangelho é uma nova proposta de vida, é um novo mundo. E quando Deus regenera, ele está começando. O Evangelho, o reino de Deus já começou nesse mundo. Pastor, mas eu só vejo guerra, eu só vejo violência, eu só vejo pecado, eu só vejo coisa errada. Muito bem, você só vê isso. Mas existe um povo que está sendo transformado de glória em glória, diariamente por esse Deus. E um dia esse reino vai invadir esse mundo. A Bíblia fala. O reino já começou. Mas um dia Deus, Jesus Cristo, ele vai voltar. E ele vai estabelecer esse reino. E ai dos outros reinos que se rebelarem contra ele, porque ele vai vir para dominar mesmo, ele vai vir para reinar sobre todo mundo. Ele vai vir para reinar. E a minha pergunta é: se volte, se arrependa dos seus pecados, enquanto esse rei está te chamando, enquanto esse rei morreu numa cruz para que você pudesse ser salvo. Porque vai haver um dia que esse rei ele vai ser juiz, ele vai vir como juiz para julgar os nossos pecados. Aqueles que não creram. Aqueles que não creram. Paulo ele vai dizer, irmãos, que olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer que aquele que não ama, houve um tempo que ele era insensato, houve um tempo que ele era imprudente, houve um tempo que ele odiava as pessoas, o próprio apóstolo Paulo. Talvez a gente não consiga enxergar essa condição do coração, mas ele vai dizer em Tito 3,3: houve um tempo em que nós também éramos insensatos, loucos e desobedientes, e vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ah, pastor, não consigo ver isso, não. Eu sei como é que é. Um dia eu já fui desse jeito com o apóstolo Paulo. A gente quer se dar bem, a gente quer que todas as coisas girem em torno de nós. A gente quer ser pequenos deuses e quando as coisas não cooperam para o nosso bem, nós queremos dar o nosso jeito e passamos por cima, humilhamos, ferimos, maltratamos, invejamos, nos tornamos pessoas detestáveis mesmo, como o apóstolo está dizendo, odiando uns aos outros. E esse tipo de pessoa
essa pessoa não pode herdar o reino de Deus. Só através do conhecimento de Deus, por meio da conversão no poder do Espírito Santo, é que o nosso coração pode ser mudado, que ele pode ser regenerado e nós podemos passar a amar de fato. Ah, pastor, você está dizendo que é uma pessoa boa? Não, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que o Espírito Santo que trabalhar na minha vida está trabalhando. Não é mérito meu. Se não fosse Cristo e esse crucificado, eu nem estaria aqui hoje falando para você isso. Não há mérito em mim, há mérito e glória em Cristo. Então, irmãos e queridos ouvintes, para encerrar, a pessoa que odeia, ela não tem um conhecimento de Deus. O ódio, ele se torna algo estranho, indesejável. Na verdade, a pessoa que se converte, tem um coração mudado, o ódio se torna algo estranho, incômodo, é como se fosse um intruso. Eu não consigo odiar as pessoas porque não tem como. Por mais que a pessoa faça o mal, queira o meu mal, eu sei que eu fui muito perdoado por Cristo. Eu sei que eu não merecia. Eu sei que sem Jesus eu estava perdido. E não há mérito algum em mim, não há bondade, não há obra, não há nada que eu fiz para que Deus olhasse para mim e me achasse melhor. Foi pela sua misericórdia. Foi um presente que Ele me deu. Eu não merecia. Eu era um pecador corrupto, horrível. Eu ainda sou pecador, mas sou regenerado agora, transformado por Jesus. E estou no processo de transformação. Então, por que eu vou odiar uma pessoa que está pecando contra mim se eu era dessa forma? Deus, ele perdoou os meus pecados. Então também posso perdoar essa pessoa. Também posso. Assim como vós perdoais aqueles que têm ofendido, assim perdoai-nos as nossas ofensas, Senhor. Assim como nós perdoamos. Só consegue perdoar quem foi regenerado. Só consegue amar quem foi regenerado. Só consegue, de fato, olhar a imagem e semelhança de Deus num ser humano e não olhar ele como um produto, como um número, quem foi transformado pelo Espírito Santo. Só isso, só isso, só isso. Porque senão eu vou ver as pessoas mais como meios, mais como um degrau para conseguir aquilo que eu quero. E não foi para isso que Deus criou os seres humanos. Não foi para isso. Então, não existe neutralidade. Na verdade, a indiferença também... Queria só tratar desse ponto para encerrar. A indiferença é uma forma de ódio. As pessoas dizem assim, pastor, eu não odeio, mas assim, eu nem amo e nem odeio. Sabe aquela frase, para mim nem fede nem cheira, que no popular da gente? É a ideia de que, rapaz, eu não vou com a cara de fulaninho, para mim tanto faz, tanto feio, o que acontecer com ele. Irmão, o ódio, ele tem várias formas de se manifestar. E uma delas é esse desprezo. Quando eu desprezo as pessoas, eu estou odiando ela de outra forma. De outra forma. Sabe aquelas pessoas que realmente desprezam, né? Você diz assim, para mim essa pessoa nem existe. Jesus diz, quando você está dizendo isso, ou então quando você está desprezando as pessoas dessa forma, você está cometendo assassinato no seu coração, você é um homicida. Então nós temos que ter cuidado, irmãos e queridos ouvintes, nós temos que ter cuidado. O que entra no nosso coração e como é que isso sai do nosso coração. Tá bom? Então, concluindo, eu sempre prometo que vou concluir, né? Mas vai dar certo. Então, a primeira carta de João está nos desafiando a viver um cristianismo prático, um cristianismo voltado para o irmão, voltado para o nosso próximo, que é demonstrado em atos de amor, né? Para demonstrar a nossa fé no Deus que nós professamos. A fé, ela não pode ser só algo, como eu já disse, nominal, né? Tem que ser algo prático. Será que nós amamos os irmãos a ponto de dizer que não há tropeço para que os incrédulos olhem para o nosso testemunho e digam não há tropeço? Será que eu amo realmente as pessoas a ponto de tentar me guardar do pecado para que aquela pessoa possa chegar a Cristo?
Nós percebemos realmente que os nossos esforços para amar nos conduzem mais a uma vida santa, sem tropeço. Essa carta, queridos ouvintes, elas nos desafiam também, esses versos que nós lemos, a um autoexame. Se o amor e o ódio é algo tão perceptível no meu coração, será que não é o momento da gente parar para refletir, opa, aqui tem uma coisa errada, eu preciso tirar esse ódio, deixar esse ódio de lado, porque isso não é uma característica de um filho de Deus, de uma filha de Deus, e eu preciso tratar do meu coração. Não importa o que as pessoas fizeram contra você. Isso nunca vai ser maior do que o que você fez contra Deus, ou o que você faz. Então, se Deus te perdoou com um perdão muito maior, sua dívida era muito maior, esse perdão serve de referência para você perdoar quase que infinitamente. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão durante o dia? 7 vezes? 7 vezes já é muito, né, Deus? Acho que passou de 7. Jesus disse, Pedro, eu não te digo 7, eu te digo 70 vezes 7. Então se a pessoa pecar 70 vezes 7, depois eu não posso perdoar. Jesus está dizendo, isso aí é uma hipérbole para dizer, o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que quer dizer exagero. Que Jesus está dizendo é o seguinte, perdoa infinitamente essa criatura aí. Perdoa esse abençoado infinitamente, é isso que Deus está dizendo. Então nós devemos fazer essa avaliação. Será que eu amo as pessoas só de boca? Ou será que eu amo de fato as pessoas como elas devem ser amadas? Então que nessa noite, querido ouvinte, você possa refletir sobre essas verdades que foram colocadas aqui. Que a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão até agora está nas trevas. Ele não teve encontro com Cristo. E se você diz que está na igreja, mas vê o seu irmão passando por perrengue, momento de necessidade. E quando eu falo aqui necessidade, não é só necessidade física. Quantas pessoas estão precisando de um momento de atenção, de um ombro amigo, de um momento de conversa, e você diz, pastor, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Você sempre tem que ter tempo para os filhos de Deus. Você sempre tem que ter tempo para a comunhão da igreja. Você sempre tem que ter tempo para você ajudar as pessoas. Sempre tem que ter tempo. Porque a sua vida não é só para construir coisas. As coisas, elas vão passar. A traça e a ferrugem, ela destrói o dinheiro, destrói o ouro, mas existem coisas, não estou falando de Mastercard não, existem coisas que vão ficar para a eternidade. É aquilo que você faz por meio do corpo para o reino de Deus. Amém? Jesus disse, juntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ladrão pode roubar. Então que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra. Sabemos que ser cristão é algo impossível para o ser humano que não conheceu o Senhor como Salvador. Como o apóstolo Paulo diz, antes eu era odioso, eu era detestável. Eu só pensava em subir, eu só pensava em me dar bem. Para mim, tanto importava como ia ser o meio. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o valor intrínseco que o Senhor colocou no ser humano, não porque ele é bom, mas porque ele foi criado à tua imagem, Senhor, à tua semelhança. E quando eu peco contra essa pessoa, quando eu desprezo essa imagem de Deus nesse ser, eu estou desprezando o próprio Deus, o supremo Criador de todas as coisas. Senhor, trabalhe no coração dos cristãos a ponto neles serem, meu Deus, um testemunho vivo do Senhor. Que o amor nas igrejas, entre os cristãos, possa ser tão grande a ponto de constranger, Senhor, aqueles que veem as boas obras e possam glorificar a Deus e possam dizer, louvado seja Deus, Deus existe, existe um povo ainda diferente que serve a Deus. Eu também quero esse Deus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa trabalhar no coração daqueles que entendem que não podem por si mesmos amar as pessoas, mas que precisam do Senhor Jesus Cristo para que isso aconteça. Ó Senhor, entra com providência de salvação nessas vidas, transforma os corações impenetráveis, duros como pedra. A tua palavra diz que aquele que crê no Senhor, o Senhor arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne que pulsa para Deus. Que nessa noite o Senhor possa fazer essa cirurgia, trocando os corações dos nossos ouvintes,
transformando, Senhor, salvando, regenerando e fazendo essa pessoa poder amar agora por meio de Ti, por meio de Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, estar conosco aqui na TV Macário. E vamos amar. E só tem um meio da gente amar, é por meio de Cristo, o nosso sumo exemplo. O nosso Deus que amou o mundo de tal maneira que nós possamos distribuir esse amor. Não um amor de boca, mas um amor de fato, de prática, que é isso que importa para Deus. Então que Deus te abençoe. Até o próximo programa Seja Bíblico, em nome de Jesus. Vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz.